Boa noite a todos novamente. Agora gravando oficial. Estamos iniciando mais um encontro sobre a leitura do Seminário 10, linha a linha, né? Nós estamos já na aula 6. Já iniciamos a aula 6, então essa aula 6, parte 2, né? Já estamos avançados, estamos na página 90, né? E vamos ao trabalho, né? Quem gostaria de ler? Eu posso. Pode, né? Já que você vai sair cedo, já começa lendo. Tá bom. Essa barba aqui é barba de férias, viu? Ah, Assim que que é barba de férias. ótimo. Eu Sim, trabalho que no é bom. hospital, e aí no hospital lá não pode barba. Quer dizer, tem um pessoal lá que não gosta, né? Então aí agora eu estou dando esse descanso. Tá? Aproveitando, tá bom. Então tá. Segundo parágrafo. Só um minutinho, que Vera está entrando. Só um minutinho. Sim. Vera chegou, e a Ida acho que deu uma saída. Até rimou, a Ida deu uma saída. Escutei homofonia aí. Ah, hoje temos Lidiana também. Eu vi aqui. Ah, então, vamos lá. A Vera que pediu para entrar e não entrou. Oi, Lidiana, boa noite. Bem-vinda de volta. Obrigada, boa noite. Vamos lá, né? A gente pega o seminário às vezes já andando, mas a gente extrai alguma coisa, né? A gente está no meio da aula 6. Vamos só Na hora que você der o esperar. sinal, Vamos eu lá, começo. vambora. Bom, a Vera entrou agora. Oi, Vera, estamos começando a leitura. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Bem, Ricardo vai começar a ler, que ele vai sair mais cedo hoje, e então ele vai começar a leitura. Aida, podemos? eu estava dando uma olhada aqui, paramos na 90, né? 90, isso. Oi, gente, boa noite, desculpa. Pode iniciar, que eu já estou escutando vocês, é porque surgiu uma urgência aqui, mas eu já Tudo entro bem. já. Tá legal. Então vamos lá. Começa do início da página ou onde parou mesmo? Pode ser do início para a gente, né, se situar. Melhor, né? Tá. Ok. Portanto, é com isso que devemos ter cuidado no momento de captar o que significa essa relação de embaraço com o significante a mais e de falta com o significante a menos. Né? Embaraço com o significante a mais e de falta com o significante a menos. Vou ilustrá-lo. Saibam que, se não existisse a análise, eu não poderia falar disso. Mas a análise deparou com ele na primeira esquina. O falo, por exemplo. O pequeno Hans, tão lógico quanto Aristóteles, formula a equação todos os seres animados têm falo. Suponho estar me dirigindo a pessoas que acompanharam meu comentário sobre a análise do caso do pequeno Hans, e que também se lembram daquilo que tive o cuidado de acentuar no ano passado a respeito, seminário 4. a respeito da proposição chamada afirmativa universal, ou seja, que ela tem apenas o sentido de definição do real a partir do impossível. É impossível que um ser não tenha falo. Como vocês veem, a lógica, por conseguinte, tem a função essencialmente precária de condenar o real a tropeçar eternamente no impossível. Não temos outro meio de apreendê-lo senão avançando de tropeço em tropeço. Exemplo: existem seres vivos, como uma mãe, por exemplo, que não tem falo. Então, é porque não existe ser vivo, então é porque não existe ser vivo, angústia. Resta dar o passo seguinte. O mais cômodo é dizer que mesmo os que não o têm,
É por isso que, no conjunto, atemo-nos a essa solução. Os seres vivos que não têm falo o terão, contra tudo e contra todos. É porque terão um falo, o qual nós, psicólogos, chamaremos de irreal, e que será simplesmente o falo significante, que eles estarão vivos. Assim, de tropeço em tropeço, progride não o conhecimento, não me atrevo a dizê-lo, mas certamente a compreensão. De passagem, não posso resistir ao prazer de lhes participar uma descoberta, um achado que o acaso, o bom acaso, isso é que chamamos de acaso, e que o é tão pouco, deixou-me em condições de fazer para vocês, antes mesmo do último fim de semana, num dicionário de slang. O que é isso aqui, Márcia? Você conhece esse dicionário? Não. Meu Deus, como devo ter demorado a chegar a isso? Mas a língua inglesa é uma bela língua. Quem aqui sabe que, já desde o século XV, a slang descobriu a maravilha de substituir, quando oportuno, o understand e o perfect por I understand e o perfect. Vou escrevê-lo porque talvez a fonetização lhes tenha permitido evitar a nuance. Esse understand, intraduzível em francês, incorpora no understand, que quer dizer compreender, o stumble, que significa justamente o tropeço. Compreender é sempre avançar, capengando para o mal entendido. A psicologia clássica ensina que o material da experiência compõe-se do real e do irreal, e que os homens são atormentados pelo irreal no real. Se assim fosse, seria inteiramente inútil termos esperança de nos livrar disso, em razão de que a conquista freudiana nos ensina. Por sua vez, o inquietante é que, no irreal, é o real que os atormenta. É o cuidado deles, sorge, diz-nos o filósofo Heidegger. Certo, mas nisso estamos muito adiantados. Será que esse é um termo final? Antes de eles se agitarem, de falarem, de começarem a trabalhar, pressupõe-se o cuidado. O que quer dizer isso? Então, não vemos que já aí estamos no nível de uma arte do cuidado? Evidentemente, o homem é um grande produtor de algo que, quando lhes diz respeito, chama-se cuidado. Mas, nesse caso, prefiro apreendê-la num livro sagrado, que é, ao mesmo tempo, o livro mais profanador que há e que se chama Eclesiastes. Só para lembrar aqui, o trabalho do Heidegger, O Ser e o Tempo, a conclusão dele que o sentido da vida é cuidar do outro. Tá? Acho que por isso que ele mencionou aqui a questão do cuidado. Uhum. O Esse slang aqui, no dicionário, o slang é gíria. Viu? Só para diz o a quê? página anterior, quando Tem ele uma fala do tradução? dicionário de slang. Ah, então ele foi num dicionário de gírias. Gíria. Tá. Tá. Ricardo, Esse título... Oi. Ricardo, você pode repetir, porque eu acabei dando uma saidinha. Você falou que Heidegger disse que o cuidado, como é? Final do No Ser e trabalho Tempo. dele, O Ser e o Tempo, a conclusão que ele chega sobre o sentido da vida, que o sentido é o cuidado com o outro. Cuidar Ok. do outro, que é o sentido da vida. Tá? Que é uma Joia. questão que a filosofia coloca, né? Uma delas, né? Então, Tá. por isso que acho que o Lacan citou aqui o cuidado. Uhum. Esse título é a tradução grega da Septuaginta para o termo correlete, um rapax, termo único, empregado somente nessa ocasião
e que vem de kahal, assembleia. Kolehet é, ao mesmo tempo, uma forma abstrata e feminina desta, e é propriamente dita a virtude agregadora, reagrupadora, a eclésia. Se quisermos, mais do que o Eclesiastes. O que nos ensina esse livro, que chamei de sagrado e de o mais profano? O filósofo não deixa de tropeçar aí, ao ler nele, não sei que eco epicurista. Foi isso que li, epicurista. Fala-se disso a propósito do Eclesiastes. Bem sei que há muito tempo Epicuro deixou de nos acalmar, como era seu intento, você sabe. Mas dizer que o Eclesiastes teve, nem que fosse por um único instante, a chance de produzir em nós o mesmo efeito. É, realmente, nunca tê-lo sequer entreaberto. Deus me pede para gozar. Isso é textual. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus. E, mesmo que não seja a palavra de Deus, creio que vocês já notaram a completa diferença que separa o Deus dos judeus do Deus de Platão. Ainda que a história cristã tenha julgado dever, a propósito do Deus dos judeus, encontrar, junto ao Deus de Platão, sua pequena fuga psicótica, já é hora de nos lembrarmos da diferença que há entre o Deus motor universal de Aristóteles e o Deus soberano, bem, concepção delirante de Platão. E o Deus dos judeus, que é um Deus com quem se fala, um Deus que pede alguma coisa e que, no Eclesiastes, ordena, goza. É realmente o cúmulo. Gozar sobre ordens, afinal, é algo sobre o qual todo mundo sente que, se existe uma fonte, uma origem da angústia, ela deve estar mesmo em algum lugar por aí. A esse goza, deixa eu ir, né? Só posso responder uma coisa. Eu ouço, Jeui. Mas, naturalmente, nem por isso gozo com mais facilidade. Tal é a ordem de presença em que se ativa para nós o Deus que fala, aquele que nos diz expressamente que é o que é. Para avançar pelo campo de suas demandas, enquanto ele está a meu alcance, introduzirei, porque isso está muito próximo do nosso tema, porque este é o momento. Vocês têm razão em pensar que não é de hoje que eu tenho observado, que entre as demandas de Deus, a seu povo eleito, privilegiado, há algumas absolutamente precisas, e sobre as quais parece que, para deixar bem claros os seus termos, esse Deus não teve necessidade de possuir a presciência de meu seminário. E há uma, nominalmente, que se chama circuncisão. Ele nos manda gozar, e ainda por cima, entra no modo de utilizar. Esclarece a demanda e destaca o objeto. Só fazendo uma observação, né? Esse juiz, de jouissance, de gozar, né? Então, goza, esse goza, juiz, ele coloca assim, uma coisa, eu ouço juiz. Então, ele faz uma homofonia com goza e eu gozo. Que o J do G, juiz, do eu sou e de eu gozo, né? Juiz. É nisso, penso eu, que não pode deixar de evidenciar-se há muito tempo, tanto a vocês quanto a mim, a extraordinária confusão, o desacerto que há em referir a circuncisão à castração. É claro que isso tem uma relação analógica, já que se relaciona com o objeto da angústia. Mas dizer que a circuncisão é a causa, o representante, o análogo do que chamamos de castração e seu complexo, é cometer um erro grosseiro, é não sair do sintoma, ou seja, daquilo que, num dado sujeito circuncidado, pode estabelecer-se de confusão quanto à sua marca e quanto àquilo
de que eventualmente se trata em sua neurose, com referência ao complexo de castração. Nada é menos castrador do que a circuncisão. Quando ela é bem feita, não se pode negar que o resultado é bem elegante, sobretudo ao lado de todos os seres masculinos da Grande Grécia, que os antiquários, a pretexto de eu ser analista, me trazem aos montes e me entregam a domicílio. Recebem de volta de minha secretária e que então vejo saírem porta fora, carregados com uma mala desses sexos, dos quais devo dizer que a fimose é sempre acentuada de maneira particularmente repugnante. Enfim, existe na prática da circuncisão algo de salutar do ponto de vista estético. Uhum. A Completamente, né, maioria, gente? Muitas famílias, muitas hoje, da atualidade, praticam a circuncisão porque acham que fica mais bonito. não, e tem a questão higiênica também, tá? Mas a higiene você pode fazer sem se submeter a uma cirurgia de circuncisão. Na Não, verdade, mas às vezes a fimose, ela não tem abertura não, total quando há para permitir fimose, sair. quando há Isso. fimose, que fimose já é uma complicação. Mas vamos falar dos pênis comuns. Não há necessidade de circuncisão. E muitos fazem por uma questão estética. Como o Lacan está dizendo aqui. Eu não estou falando de casos complicados, de casos de fimose, que precisam tirar, não é isso. Casos comuns, de pênis comuns, eu vejo em famílias conhecidas que falam assim, não, tem que tirar, fica muito mais bonito do que ficar aquela tromba de elefante. Gente, já ouvi isso. Muito, é muito Eu comum. também já ouvi. Então, assim, não estou falando dos casos que tem que tirar, que esses tem que, né, é óbvio, mas de uma questão estética, como o Lacan está colocando aqui. Uhum. A maioria dos que continuam a repetir a esse respeito as confusões que se arrastam pelos escritos analíticos, aliás, há muito se apercebeu de que também se tratava de reduzir de maneira significante a ambiguidade do tipo sexual. Sou a ferida e a faca, diz Baudelaire em algum lugar. Pois bem, por que considerar normal a situação de ser, ao mesmo tempo, a espada e a bainha? A prática ritual da circuncisão só pode gerar uma distribuição salutar quanto à divisão dos papéis. Essas observações, como vocês bem percebem, não são laterais. A circuncisão já não lhe pode parecer um capricho cruel, pois está de acordo com o que lhes ensino a considerar na demanda, ou seja, delimitação do objeto e a função do corte. O que Deus demanda como oferenda dessa zona delimitada destaca o objeto, depois de havê-lo situado. Que, depois disso, os que se reconhecem por esse signo tradicional, nem por isso vejam reduzir-se, talvez longe disso, sua relação com a angústia. Eis uma questão. Uhum. Um dos que são aqui evocados, isso realmente não equivale a designar ninguém em meu auditório, chamou-me um dia, num bilhete particular, de o último dos cabalistas cristãos. Fiquem tranquilos. Se é possível que eu me demore numa investigação que jogue propriamente com o cálculo dos significantes, minha gematria não se perderá em seu cômputo. Nunca me fará tomar, se me atrevo a dizê-lo, meu gato pela lebre do conhecimento. E mais, se essa lebre se revelar surda, mais me fará, se necessário, reconhecer nela meu gato. Contudo, mais diretamente do que Freud, por vir depois dele, interrogo-se seu Deus, Chevac. Em outras palavras, qual é a relação do desejo com a lei? Pergunta sempre evitada pela tradição filosófica, mas a qual Freud respondeu. E vocês vivem disso, mesmo que, como todo mundo,
Ainda não tenho percebido. Resposta: é a mesma coisa. Desejo é a lei. Hã? É o quê? Qual o comentário? Acho que é isso que ele está falando, que o desejo é a lei, né? É isso? Vamos seguir para ver. Pergunta sempre evitada pela tradição filosófica, mas a qual Freud respondeu, e vocês vivem disso, mesmo que com todo o mundo ainda não tenham percebido. Resposta: é a mesma coisa. Contudo, mais diretamente, Desejo e lei? por vir depois dele, interroga o seu Deus, que foi? Não, o que foi é Que é o desejo do outro, né? o que o diabo falou para o Fausto. Né? O que Qual é o queres? desejo do outro, né? O que o outro quer de mim? É essa a pergunta. Ele está perguntando da relação do desejo com a lei, né? Isso. Mas vamos O que seguir para ver o eles, que ele vai sim, falar. o que eles ensinam, aquilo a que os conduz, o que eles ensinam, e que já está no texto, mascarado sob o mito de Édipo, é que esses termos, o desejo e a lei, que parecem colocar-se numa relação de antítese, Antítese. são apenas são apenas uma e a mesma barreira para nos barrar o acesso à coisa. Volens nolens. Tem um asterisco. A expressão consagrada é nalens valens. Não querendo e querendo. E querendo. Ao desejar, enveredo pelo caminho da lei. É por isso que Freud relaciona o inapreensível desejo do pai com a origem da lei. Mas aquilo que leva à sua descoberta, assim como toda a investigação analítica, é a não perder de vista o que há de verdadeiro por trás desse engodo. Quer dizer, o caminho do Normatizado. desejo é encontrar com a lei, com a barra, né? Porque o desejo é impossível de ser satisfeito, né? Então é uma antítese, na verdade, o desejo é a lei, é uma afirmação até perigosa, né, Vera? Porque o desejo não é a lei, o desejo ele vai em direção à lei, a lei é a que barra o desejo, né? O desejo. Eu falei, como ele falou aqui, é a mesma coisa, né? Aham. Ele tá querendo dizer aqui. Mas é a mesma coisa que ele estava, eu acho que se referindo ao que foi, ao que o outro quer de mim, desde em Freud e também agora. Mas no próprio complexo de Édipo, o desejo é que é barrado, né? O desejo é que é barrado pela lei. Uhum. Ô, pessoal, deu 18h30, eu vou ter que interromper aqui. Você vai Sinto ter muito. que sair, né? Vamos só fazer uma fotinha, Ricardo, porque eu vou anunciar no YouTube nossa leitura da última vez e dessa, porque saíram as duas juntas. Quem puder, Lidiana, se puder abrir a câmera, sairá na fotinha. Não estou com trajes Nossa, meu adequados, celular tá gente. aqui. Tá Desculpa. bom. Tá bom. Então vamos lá. 1, 2 e. Foi. Então tá, obrigada. A participação foi muito Beleza, válida, gente. Ricardo. Obrigado. Boa aula aí. Com licença. Quem continua aí, gente? A gente vai continuar? É porque ele tem que sair 6h30. Eu achei que a gente fosse continuar com ele depois. Tá. Não, ele pediu para sair 6h30 e a gente né, dá uma. Vamos lá. Vamos finalizar. Eu me perdi já. Estamos aonde? Está lá embaixo. Quer normatizem meus Quer objetos? normativo. Quer que eu siga, Márcia, então? Pode. Quer normatizem meus objetos, quer não, enquanto eu desejo, nada sei sobre aquilo que desejo. Depois, de vez em quando, aparece um objeto entre todos os outros, o qual realmente não sei por que está ali. Por um lado, existe aquele que aprendi que encobre minha angústia, o objeto de minha fobia, e não nego ter sido preciso que ele me fosse explicado, porque até então eu não sabia o que tinha na cabeça.
exceto para dizer que vocês o tinham ou não. Por outro lado, há aquele sobre o qual realmente não sei justificar porque é ele que eu desejo. Logo eu quase não detesto as moças, porque gosto ainda mais dos sapatinhos. De um lado temos o lobo, do outro a pastora. É aqui que os deixarei, no fim dessas palavras, dessas primeiras conversas sobre a angústia. Há uma outra coisa a ser entendida sobre a ordem angustiante de Deus. Há a caçada de Diana, a qual, no momento escolhido por mim, do centenário de Freud, eu lhes disse ser a coisa da busca freudiana. No próximo trimestre, tenho um encontro marcado com vocês, com respeito ao grito da caça do lobo. Vocês conhecem essa caçada de Diana? Eu não. Não, também não. Revisão do status do objeto, né? Isso me parece uma divisória entre as aulas. A aula 6 termina aqui, a aula 7, ele não é centelo, né? Mas tem, assim, uma divisão que fala a revisão do status do objeto, ou seja, desde da primeira parte, o que ele trata sobre o objeto, e a segunda parte, como ele propõe uma revisão desse objeto a partir das próximas aulas. Né? Então, a aula 7, que iremos iniciar, né? Dá tempo, sim. Ele não é centelo. Uhum. Poderíamos tentar também, Márcia, eu estou pensando aqui, eu também fiquei curiosa, né? De repente, ler alguma coisa sobre a caçada de Diana, e se também ficou na parte final, né? Ao grito da caça ao lobo, não sei. Ele vai voltar. A gente pode ler para quando chegar lá, porque ele está dizendo: eu tenho um encontro marcado com vocês a respeito do grito da caça ao lobo. No próximo trimestre. Então, quer dizer, ele vai entrar nisso ainda. A gente pode pesquisar para quando ele entrar, a gente já está um pouquinho mais por dentro. É uma boa ideia, né? Essa questão da Diana, da caçada ao lobo, enfim, pesquisar o que seria isso. Aí, quando ele chegar lá, a gente já está preparada. Tá ótimo. Então, posso seguir aqui com a leitura? Pode seguir com a aula 7. Tá bom. Ele não é centelo. Física, linguística, sociologia, fisiologia, topologia. Na 32ª de suas lições introdutórias à psicanálise, que vocês encontrarão na chamada série das Nouvelles Conférences sur Novas conferências sobre a psicanálise, novas conferências introdutórias, o texto de Freud. Tá. Como foi retraduzido o título em francês, Freud deixa claro que se trata de introduzir algo que não tem, de modo algum, diz ele, o caráter de pura especulação. Isso nos foi traduzido num francês ininteligível, que vocês poderão julgar. Mas, na verdade, só pode tratar-se de concepções. Ponto. Com efeito, trata-se de encontrar as ideias abstratas, exatas, que, aplicadas à matéria bruta da observação, tragam-lhes ordem e clareza. Evidentemente, é sempre inoportuno confiar uma coisa tão preciosa quanto a tradução de Freud às aias da antecâmara. Se eles têm problema com tradução lá em francês, imagina a gente aqui no Brasil. Não há ponto no texto alemão no lugar que lhes assinalei, e não há enigma algum na frase. Eu acho que deve ser isso, né? Trata-se de alguma coisa realmente... Posso passar assim direto, Pode, gente? pode. Tá.
e não, na verdade, de concepções, isto é, com isso quero dizer que se trata de trazer à luz as representações abstratas corretas e de aplicá-las à matéria bruta da observação, o que permitirá fazer com que delas saiam a ordem e a transparência. Ele tá. Isso aí a gente não vai alcançar, porque ele está fazendo uma correção da tradução do francês, né? Sim. Bem enrolado. Esse esforço, esse projeto, é justamente aquele em que nos empenhamos aqui há alguns anos. Agora, o capítulo 1, talvez, item 1, né? Não sei. Uhum. Sucedeu-nos deixar claro em nosso percurso da angústia o status de que designei inicialmente pela letra A. Aqui vocês veem em destaque, acima do perfil do vaso, que simboliza para nós o continente narcísico da libido. Este pode ser relacionado com a imagem do corpo próprio. E de linha A, Uhum. é isso? Por intermédio... Linha de A. E linha de A. Por intermédio do espelho do grande outro. A. Entre os dois se dá a oscilação comunicante que Freud designa como a reversibilidade da libido do corpo próprio para a pequeno A do objeto, é isso? Não, Para a do do objeto. objeto. É um Para o artigo. objeto. A O oscilação... esquema está na página 48, se vocês quiserem olhar. deixa eu colocar aqui, página 48. A oscilação econômica dessa libido reversível de I de A para I linha de A. A algo que escapa, ou melhor, não é que escape, mas intervém, como uma incidência cujo modo de perturbação é justamente o que estudamos esse ano. A manifestação mais flagrante desse objeto A, o sinal de sua intervenção, é a angústia. A angústia ensinou-nos... Não, é isso? Não, antes tem uma frase, tem um parágrafo. Isso não equivale a dizer que esse objeto seja apenas o avesso da angústia, mas que ele só intervém, só funciona em correlação com a angústia. A angústia, ensinou-nos Freud, desempenha em relação a algo a função de sinal. Digo que é um sinal relacionado com o que se passa em termos da relação do sujeito com o objeto A, em toda a sua generalidade. O sujeito só pode entrar nessa relação na vacilação de um certo fading. Vacilação que tem sua notação designada por um S barrado. A angústia é o sinal de certos momentos dessa relação. Isso é o que nos esforçaremos para mostrar-lhes hoje, mais adiante, esclarecendo o que entendemos por esse objeto A. Esse objeto, nós a designamos por uma letra. Tal notação algébrica tem sua função. Ela é como que um fio destinado a nos permitir reconhecer a identidade do objeto nas diversas incidências em que ele nos aparece. A notação algébrica tem por fim justamente dar-nos um posicionamento puro da identidade, já tendo sido afirmado por nós que o posicionamento através de uma palavra é sempre metafórico, ou seja, só pode deixar a função do próprio significante fora da significação induzida por sua introdução. Se a palavra bom gera a significação de bom, ela não é boa em si, longe disso, pois, ao mesmo tempo, gera o mal. Interessante esse parágrafo, né? Que vou até marcar,
Ai, tô sem lápis, não acredito. Minha caneta. Vou até marcar, porque é onde ele explica, né? Por que essa escolha do A, né? Esse objeto nós o designamos por uma letra. Tal notação algébrica tem sua função. Ela é como um fio destinado a nos permitir reconhecer a identidade do objeto em diversas incidências em que ele aparece. Se ele tem uma palavra, um nome, né? Ele já vai cair numa metáfora, ele já vai cair numa significação. Então, esse nome puro, esse algo algébrico, né? Faz com que ele possa aparecer de diferentes formas e em diferentes lugares. Bem interessante. Legal. Então, a notação algébrica tem por fim justamente dar-nos um posicionamento puro da identidade, já tendo sido afirmado por nós que o posicionamento através de uma palavra é sempre metafórico, ou seja, só pode deixar a função do próprio significante fora da significação induzida por sua introdução. Se a palavra bom gera significação de bom, ela não é boa em si, longe disso, pois ao mesmo tempo gera o mal. Então, assim, as significações vão gerar diversas, né, interpretações e significações, né? Então, escolher o nome do objeto como um objeto A, ele não tem significação nenhuma, ele não tem metáfora, ele não tem nome, ele não tem o bom com o ruim, o legal com o não legal, enfim, né? Bem interessante, sim, a escolha desse objeto. Do mesmo modo, designar esse pequeno A pelo termo objeto é fazer um uso metafórico dessa palavra, uma vez que ela é tomada de empréstimo da relação sujeito-objeto, a partir da qual se constitui o termo objeto. Ele é certamente apropriado para designar a função geral da objetividade, mas aquilo de que temos que falar mediante o termo A é justamente um objeto externo a qualquer definição possível da objetividade. Um objeto sem definição. Não falarei aqui do que prescinde da objetividade por ser chamado de subjetivo. No campo da ciência, refiro-me à nossa ciência em geral. Vocês sabem que, desde Kant, sucederam alguns infortúnios a esse objeto, todos decorrentes do papel demasiadamente grande que se pretendeu dar a algumas evidências, especialmente as que são do campo da estética transcendental. Ao tomar como evidente a separação entre as dimensões do espaço e do tempo, a elaboração do objeto científico descobriu esbarrar no que é traduzido de maneira bastante imprópria, por crise da razão científica. Foi preciso fazer todo um esforço para discernir que, num certo nível da física, os dois registros, o espacial e o temporal, não podiam continuar a ser tidos como variáveis independentes, o que, fato surpreendente, parece haver levantado problemas insolúveis para algumas mentes. Tais problemas, no entanto, não parecem dignos de nos deter, se não nos apercebermos de que é justamente ao status do objeto que se trata de recorrer, a fim de devolver ao simbólico o lugar exato que lhe cabe na constituição e na tradução da experiência, sem fazer uma extrapolação arriscada do imaginário no simbólico. Na verdade, o tempo de que se trata, no nível em que ele é o irrealizado, numa quarta dimensão, nada tem a ver com o tempo que, na intuição, parece situar-se como uma espécie de choque intransponível do real. Inquietar-se com o fato de que o que a todos nos aparece,
do tempo é que é tido como uma evidência. Não pode traduzir-se no simbólico por uma variável independente, equivale simplesmente... Gente, peraí. Por uma invariável independente equivale simplesmente a cometer de saída um erro categorial. A mesma dificuldade, vocês sabem, encontra-se num certo limite da física com o corpo. Nisso estamos em nosso terreno, sobre o que deve ser feito de início para dar à experiência seu status correto. Temos nossa... Desculpe, peraí. Me perdi. Nisso estamos em nosso terreno, sobre o que se deve ser feito de início para dar à experiência seu status correto. Temos nossa palavra a dizer. De fato, nossa experiência afirma e institui que nenhuma intuição, nenhuma transparência, nenhuma alguma coisa, como é o termo de Freud, que se baseie pura e simplesmente na intuição da consciência. Pode ser tida como original, nem válida, e, portanto, não poderia constituir o início de nenhuma estética transcendental. E isso pela simples razão de que o sujeito não pode, de maneira alguma, estar exaustivamente na consciência, por ser, de início e primitivamente, inconsciente, em função do que devemos tomar a incidência do significante como anterior à sua constituição. O problema está na entrada do significante no real e em ver como disso nasce o sujeito. Será que isso quer dizer que nos encontramos como que diante de uma espécie de espírito que baixa de aparição de significantes alados? Significa que eles começariam sozinhos a cavar seus furos no real, e que no meio apareceria um furo, que seria o sujeito. Penso que, quando introduz a divisão real, imaginário e simbólico, ninguém me atribui tal intenção. Hoje, trata-se de saber justamente o que permite que esse significante se encarne. O que lhe permite isso é, primeiro, o que temos aí para nos tornar presentes uns para os outros. Nosso corpo. Só que esse corpo também não deve ser tomado pura e simplesmente nas categorias da estética transcendental. Esse corpo não pode ser constituído da maneira como Descartes o institui no campo da extensão. Também nos é dado de maneira pura e simples. Também não nos é dado de maneira pura e simples em nosso espelho. Mesmo na experiência do espelho, pode surgir um momento em que a imagem que acreditamos estar contida nele se modifique. Quando essa imagem especular que temos diante de nós, que é a nossa altura, nosso rosto, nosso par de olhos, deixa surgir a dimensão de nosso próprio olhar, o valor da imagem começa a se modificar, sobretudo quando há um momento em que o olhar que aparece no espelho começa a não mais olhar para nós mesmos. Initium, aurora de um sentimento de estranheza, que é a porta aberta para a angústia. Essa passagem da imagem especular para o duplo que me escapa, eis o ponto em que acontece algo do qual a articulação que damos à função do A nos permite mostrar a generalidade, a presença em todo o campo fenomênico. Essa função vai muito além do que aparece nesse momento estranho, que eu quis situar aqui simplesmente por seu caráter, ao mesmo tempo,
o mais notório e o mais discreto em sua intensidade. Como se dá essa transformação do objeto, que de um objeto situável, reconhecível e intercambiável, cria essa espécie de objeto privado e incomunicável, mas dominante, que é o nosso correlato na fantasia? Onde se situa exatamente o momento dessa muda, dessa transformação, dessa revelação? Alguns caminhos, algumas vertentes que preparei para vocês ao longo dos anos anteriores permitem apontar esse lugar e, melhor ainda, explicar o que acontece. O esqueminha que lhes coloquei no quadro fornece-lhes algo alguma coisa, deve ser representações corretas, que permitem fazer do apelo à intuição e à experiência sempre mais ou menos opaco e obscuro, algo de transparente. Em outras palavras, permitem reconstituir para nós a estética transcendental que convém à nossa experiência. Permite-se comumente que a angústia é sem objeto. Permite-se é ótimo. Admite-se. Gente, por quê, hein? Isso que é extraído não do discurso de Freud, mas de parte de seus discursos, é propriamente o que retifico com o meu discurso. Portanto, vocês podem considerar certo que, como tive o cuidado de lhes escrever no quadro à maneira de um pequeno memento, porque não esse, entre outros, ela não é sem objeto. Uhum. É exatamente essa formulação em que deve ficar suspensa a relação da angústia com um objeto. Esse objeto não é o objeto da angústia propriamente dito. Já fiz uso desse não, e sem na formulação que lhes apresentei a respeito da relação entre o sujeito e o falo. Ele não é... Já fiz uso desse não é sem, que não é sem objeto. Esse objeto não é o objeto da angústia propriamente dito. Já fiz uso desse não é sem na formulação que lhes apresentei a respeito da relação entre o sujeito e o falo. Ele não é sem tê-lo. É que esse não é sem é meio que uma expressão junta, né? Entendi. Não é sem. Okay. Essa relação do não ser sem ter não significa que saibamos de que objeto se trata. Quando digo ele não é sem recursos, ele não é sem astúcia, isso quer dizer que, pelo menos para mim, seus recursos são obscuros. Sua astúcia não é comum. Aliás, no próprio nível linguístico, o termo sem, sine em latim, é profundamente correlato à oposição do Haud. Não sei se é isso. É assim que se pronuncia isso? É a posição, né? Correlato à posição do Haud. Continua. Dizemos no Haud sine, não sem. Há um certo tipo de ligação condicional que liga o ser ao ter numa espécie de alternância. Ele não é aí sem tê-lo, mas em outro lugar. Lá onde ele é, isso não se vê. Quer dizer, a angústia não é sem objeto, tal como formulada por Freud, mas não quer dizer que o objeto seja palpável, visível, seja aquele exatamente que está ali. Mas ele circunda em algum lugar quando a gente está no meio de uma angústia. Há um objeto que provoca, né? Acho que é disso um pouco que eu estou entendendo. Ok.
Não será isso que nos demonstra a função sociológica do falo, desde que o tomemos no nível maiúsculo, fi, onde ele encarna a função mais alienante do sujeito na troca? Na troca social, o sujeito masculino circula, reduzido a ser portador do falo, onde é isso que torna a castração necessária numa sociedade socializada, onde há proibições, sem dúvida, mas há também, acima de tudo, preferências, como nos assinalou Claude Lévi-Strauss. O verdadeiro segredo, a verdade de tudo que ele faz girar na estrutura em torno da troca das mulheres, é que, por trás da troca das mulheres, os falos vêm satisfazê-las. Não convém que vejamos que é o falo que está em causa. Quando vemos angústia. Nesse ponto... Está fazendo uma analogia, uma comparação com o falo e o objeto. Quer dizer, a angústia não é sem objeto, assim como, né, essa relação não é sem falo. Mas quando o falo aparece, angústia. É angustia. Não é? Neste ponto, eu poderia fazer ramificações por mais de um trilho. Está claro que, através desta referência, eis-nos, de repente, no complexo de castração. Ora, meu Deus, por que não enveredamos por ele? Ótimo, gente. Paramos num item que vamos entrar no complexo de Édipo, de castração, que é uma delícia. E fica num item certinho, né? Porque são exatamente 7 horas. Então, deu certinho. Ficamos Gente, na página 102, item 2, tá? Da aula 7. Então, finalzinho dessa aula é cheio de desenhos. Então, concluímos, vou colocar lá no YouTube a aula 6, tá? Vou colocar a aula 6 primeiro, a continuação da aula 6 e aula 7. E início da aula 7. Tá? Aí fica claro lá. Próximo, hoje é dia... Vai ser no dia 10/7, eu acho. É a terceira semana. Não, a segunda, desculpe. Segunda. Sempre a segunda e a quarta. Que eu acho que peraí. Acho que cai no dia 10. É dia 10. Ótimo, quarta-feira. Tá joia, então, gente. Boa semana. Então, beijo para vocês. Tchau, beijo. Tchau, Lidiane. Tchau, Lidiane. Tchau.